É um prazer tê-lo conosco. Essa é a aula que encerra a nossa programação desse ano. E é um tema muito importante que eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem muitas dúvidas a respeito, e acho que esse bate-papo vai ser muito importante para elucidar várias questões. A palavra é sua. Obrigado. Tá bom. Eu que agradeço a vocês. É um prazer, estou totalmente à vontade para conversar com vocês, amigos. E esse é um tema que eu me dedico há 7 anos, então para mim é um prazer. Hoje em dia eu sou proctor do Spiral da Medtronic, que é o único dispositivo que tem aqui no Brasil, que é a radiofrequência. Eu vou apresentá-los a vocês de uma maneira bem didática. E agora eu vou passar a compartilhar a tela, que para mim é uma das maiores dificuldades que tem em toda a apresentação, compartilhamento da tela aqui. Então vamos lá, ver se vai me ajudando aí. Tá. Cliquei aqui, olha só. Compartilhar tela. Nossa, o que é? Você brilhou aí. Oi? Você brilhou de primeira. De primeira você já compartilhou, tá bonitão aí. Olha. Então, olha aqui. Eu acho que tá vendo, todo mundo está vendo? Tudo bem. Estou te ouvindo bem, vendo com tranquilidade. Ok. Então, olha só, gente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer. E isso aí para mim é meu dia a dia, e falar sobre isso é extremamente prazeroso. Vamos lá, então. Por que eu denominei esse título aí, né? Denervação simpática renal na hipertensão de difícil controle? A gente vai conversar mais tarde até sobre isso, eu vou falar mais. É porque no começo se falava muito de hipertensão resistente, né? Desculpa aqui, vou desligar aqui meu telefone. Hipertensão resistente, hoje em dia, os trabalhos são todos com hipertensão moderada, e eu vou explicar por quê. Então, eu resolvi mudar o título. A gente tem que começar a pensar nisso, na hipertensão de difícil controle. Pena que o professor Weimar não pôde estar aí fazendo o início, apresentando sobre hipertensão. Eu vou tentar substituí-lo, é uma coisa extremamente difícil, substituir o professor Weimar, mas eu vou começando a apresentar o básico de hipertensão para vocês, basicamente os fundamentos da hipertensão, que é a doença de maior prevalência no mundo, hoje em dia em torno de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, né, no Brasil, com hipertensos. No Brasil, 1/4 da população adulta, 31 milhões de brasileiros hipertensos, gera muito mais morte que a Covid, né? 35% é tratada e controlada, 30% é não tratada e 35% é tratada e não controlada. Esse vai ser o nosso foco. Então, basicamente, a gente tem que excluir pseudo-resistência e ir atrás da hipertensão secundária, procurando todas essas patologias que estão aí: hiperaldosteronismo primário, doença parenquimatosa renal, estenose da artéria renal, feocromocitoma e suas metástases, como os paragangliomas, doença de Cushing, síndrome de Cushing, apneia obstrutiva do sono, que é muito importante, coarctação de aorta e outras causas, né? Com isso, a gente vai chegar àquele conceito anterior de hipertensão resistente não controlada, que tem muito a ver com hiperatividade simpática. Basicamente, a definição pelas diretrizes é a hipertensão, a pressão que está acima de 140/90, uso mínimo de 3 antihipertensivos de classes diferentes, doses máximas toleradas, incluindo um diurético. O ideal é que seja um controle pela MAPA, excluindo hipertensão secundária. No máximo, a gente consegue, com essa definição, devido aos critérios de inclusão, você tem uma variação entre 2% e quase 20%. O ReHOT, que é o trabalho brasileiro, trabalha com 11,7%. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com mínimo, para não ser exagerado. Se você botar 2%, você vai ter muito paciente para fazer. E, basicamente, para vocês terem noção, que uma redução de apenas 10 milímetros de mercúrio na pressão sistólica de consultório, olha só, vai te levar a uma redução só de AVC de 27%. Então, qualquer
redução na pressão sistólica ou na pressão combinada é benéfica ao paciente. E outro critério básico de hipertensão está aqui embaixo, né, que metade dos pacientes, eles, no final de um ano, eles não são aderentes ou totalmente ou parcialmente à medicação. Isso é um conceito muito interessante da aderência, e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Lembre-se da aderência, basicamente entrando no básico, então, do nosso procedimento. A gente tem as fibras aferentes, que são o sistema nervoso central é composto de fibras aferentes e eferentes. As aferentes saem do rim para o sistema nervoso central, e as eferentes vêm do sistema nervoso central para os rins e para outros órgãos também, como as artérias e o coração, por exemplo, né? E voltando para o rim. No rim, na pelve renal, essas fibras aferentes, elas são ativadas através de vários estímulos, como isquemia renal, alteração hidroeletrolítica, e elas são ativadas e vão para o cérebro, fazem um feedback positivo, ativam as vias eferentes que voltam tanto para o rim quanto para esses órgãos. Nas artérias leva a vasoconstrição, no coração a taquicardia, e no rim, com vasoconstrição, diminuição do fluxo renal, você tem ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, você tem retenção de sódio e aumento de volume plasmático, e daí hipertensão. Vocês têm aí um modelo anatômico do sistema nervoso central através dos gânglios paraórticos. Você tem a penetração, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui, as fibras saem dos gânglios e entram na artéria renal, basicamente através da sua metade. Isso aqui é o mesmo rim, o rim direito visto de frente, visto de uma visão posterior. E vocês vejam como as fibras entram e elas atingem a artéria renal, muitas vezes após a sua bifurcação. Vejam bem aqui, olha só, essa fibra entrando após a bifurcação, e elas entram mais ou menos no meio da artéria renal para frente. Isso é muito importante em relação ao procedimento, porque antigamente se achava que se devia fazer toda a denervação, principalmente na artéria principal, e atingindo o ósteo, onde tem menos nervo, a gente já sabe hoje em dia. Então, basicamente, esse conceito da difusão, da penetração dos nervos, principalmente após a bifurcação, e aqui nesse diagrama, isso aqui é do TCT desse ano, a gente vê como como existe a distribuição, quanto mais distal, mais próximo à luz do nervo. Aqui está a luz da artéria, desculpe, a luz da artéria renal, aqui a luz da artéria renal proximal, mais ou menos nesse ponto, dentro do ramo principal. Os nervos são esses verdes, que estão essa distância aqui, indo para o segmento médio, e agora distal aos ramos, a gente vê que os nervos estão bem próximos à luz renal, ou seja, se a gente conseguir algum dispositivo que, colocando aqui, emita energia, a gente consegue queimar mais nervos, quanto mais distal estivermos, né? E aqui está um diagrama, e desse lado direito a gente vê que, colocando uma fonte de energia, e eu estou falando aqui na radiofrequência, que atinge 4,5 milímetros de profundidade, a gente vai ter um percentil de 75% dos nervos queimados quando colocamos o catéter proximal. E já colocando ele distal, a gente vai atingir um percentil de 90% dos nervos queimados. Isso a gente consegue ver por esse trabalho clássico, que é o IVE, que quando se fez a denervação apenas da artéria principal, você teve uma liberação de norepinefrina, que a norepinefrina é um marcador bioquímico na morte neural de 70%. Se você tiver a denervação dos ramos, apenas 83%, e você associando a artéria principal com ramos, você tem uma liberação de norepinefrina de 92%, mostrando que a gente tem que fazer o quanto mais possível a artéria principal e ramos. Entrando basicamente agora nas evidências, no fim da década
de 2000, em torno de 2009, 2010, esses dois trabalhos pioneiros, o Simplice HTN1, que foi um registro de 50 pacientes, que em 36 meses apresentou uma redução de 32% na sistólica e 14% na diastólica, junto com o HTN2, que já foi um randomizado contra denervação contra grupo medicação, onde teve uma queda expressiva da pressão sistólica de 32% contra 12% aí em 6 meses. Esses dois estudos com a radiofrequência, eles motivaram o desenho desse estudo norte-americano, que, na verdade, foi para tentar implantar isso nos Estados Unidos, para o FDA, onde eles fizeram um estudo em 88 centros, 535 pacientes, e uma randomização 2:1 da denervação contra grupo falso, não contra grupo simplesmente medicamentoso. Esse grupo falso, esse tipo de trabalho, é um trabalho que deve ser, é um trabalho que é feito com se usa dispositivos para você diminuir o efeito placebo. E, basicamente, o grupo falso era um grupo que se fazia simplesmente a arteriografia renal. Então, se fazia denervação contra a artéria renal, só que aquele grupo da arteriografia renal, ele era mimetizado todo o procedimento da denervação, o tempo todo, o tempo da denervação se usava para o tempo da arteriografia, se colocava música para o paciente ficar ouvindo, então cegava o paciente, não cegava a equipe, mas cegava o paciente. Ao final de 6 meses, houve esse resultado que não foi o desfecho primário de queda de 5 milímetros de mercúrio na sistólica de consultório, não foi atingido, olha só, se atingiu 2,39, porque, apesar de haver uma queda muito importante no grupo de denervação, houve também queda no grupo controle, isso foi explicado por algumas alterações que ocorreram depois da randomização. O grupo controle e o grupo de denervação mudaram a medicação em torno de 40%, havendo uma queda, ajustando a medicação, não poderia fazer isso. Os pacientes incluídos, havia uma grande quantidade de pacientes com hipertensão sistólica isolada, pacientes mais idosos nesse grupo, e o procedimento era com um catéter que é de difícil controle, um monopolar distal, a gente não sabia onde estava a posição do eletrodo, demorava muito para fazer, enfim, houve uma modificação, um desenho de novos estudos, com esse desenho do Spiral HTN Group, que desenhou outros estudos, prova de conceito, que seriam sem medicação e com medicação. Sem medicação seria para tentar provar a viabilidade biológica da denervação, vou mostrar para vocês. Os pacientes eles eram excluídos, aqueles pacientes com hipertensão sistólica isolada, a droga era medida tanto na urina quanto no sangue, e houve mudança no desenho do catéter. Esse catéter que foi usado novo é esse catéter na Medtronic, como eu falei para vocês, é o único catéter existente no Brasil hoje, é um catéter quadripolar, multieletrodo, ele entra como uma corda 0,14, para quem faz angioplastia, isso é muito simples, o acesso à artéria renal é muito simples, isso aqui eu sempre falo isso para os colegas hemodinamicistas, é uma coronária direita enorme que não bate na sua frente, então você tem que ficar apenas tentando ver modificações nos ramos e angular daqui para lá um pouquinho só, quando você está no rim direito, um leve OAD, um caudal, um cranial, separa os ramos, vai entrando com a corda e vai entrando com ele. Quando você retira a corda, ele espirala e fica nessa posição, dessa maneira vista no anterior, atingindo os 4 quadrantes das artérias, do ramo que você tiver, em 5 milímetros de distância. Desculpe essa parte mais intervencionista, mas eu acho que interessa aos colegas. Em relação ao período, o tempo de disparo são 60 segundos, e você tem que trabalhar com vasos entre 3 e 8 milímetros. Ele é um sistema compatível com 6F, ele é 4F e compatível com 6F. E esse é o modelo, o mecanismo de ação
você tem os nervos e você tem aqui o catéter colocado e separado já com a corda, atingindo os quatro quadrantes das artérias, liberando energia de radiofrequência, aqui o catéter entrando, e à direita você tem aqui ele colocado, espiralado, você tem um monitor que mostra para você a queda da resistência e o aumento da temperatura. Você pode escolher um ou outro ponto, anula o ponto depois que não deu certo, dá uma movimentação no catéter. É um procedimento extremamente simples e elegante de ser feito. Já voltando para as evidências, primeiro, como houve a falência daquele estudo do HTN3, e houve necessidade de voltar tudo novamente da estaca zero, passou-se a trabalhar com pacientes hipertensos moderados. Por quê? Porque um desenho desse Spiral HTN off-med, sem medicação, você ia comparar denervação em pacientes sem medicação contra grupo controle sem medicação também. Então, não seria ético você colocar pacientes com hipertensão acima de 180, por exemplo, que é o limite, 150 a 180, na MAPA 140 a 170, e os pacientes deveriam ser vistos até 3 meses, foi o tempo de corte do estudo, 3 meses. Então, comparou-se 40 pacientes contra 40 pacientes, denervação contra 40 pacientes, grupo controle sem medicação, e o resultado, ao final de 3 meses, não poderia fazer mais, foi essa queda expressiva, atingindo o desfecho primário de 5 milímetros de mercúrio na MAPA, na sistólica, 4,4 na diastólica, 7,7 sistólica, 4,9 na diastólica. Esse foi um sucesso. O estudo não pode ser considerado positivo, porque ele não foi desenhado para isso. Ele é um estudo prova de controle, não teve poder estatístico para dizer positivo. Mas vejam só como houve a distribuição da curva de pressão na MAPA. À esquerda, vocês vejam, o grupo denervado, e à direita, o grupo controle. Não houve qualquer modificação no grupo controle, e no grupo denervação, uma variação dioturna, né, em todas as fases do dia, de queda de pressão, principalmente no período noturno e início da manhã, onde você tem as maiores complicações da hipertensão arterial. Nesse ponto, é interessante notar que um editorial do European Heart Journal comparou a denervação simplesmente com uma droga, a hidroclorotiazida. Então, valeria a pena fazer ou não fazer, nesse caso. Isso aí foi em 2017, esse estudo, e o interessante que eu tenho que dizer para vocês, que é um conceito mesmo, é que vocês vão ver que depois a pressão continua caindo progressivamente, sustentadamente. Isso aqui foi com 3 meses, mas lembre-se dos pacientes que não têm aderência, e 50% não vai ter aderência, mesmo com uma medicação. Se ele não toma, ele já passou a tomar. Se ele toma a hidroclorotiazida e não toma mais, se ele fez a denervação, ele está tomando uma hidroclorotiazida possivelmente para o resto da vida dele. Então, independe da aderência. Isso é um conceito muito interessante. O segundo estudo, logo a seguir, em 2018, já foi o Spiral HTN on-med, os mesmos 80 pacientes, 40 a 40, só que randomizados, tomando de 1 a 3 antihipertensivos. O critério foi o mesmo critério de seleção dos pacientes, com mapa entre 140 e 170, e, enfim, eles eram observados já por 6 meses, porque medicado você eticamente poderia mantê-los com observação. E, novamente, o desenho muito parecido, uma queda muito mais expressiva, porque levou mais tempo de observação, já uma queda de 7,4 e 4,1 na MAPA, 7,7, 3,5 no consultório, e o mesmo desenho da queda à esquerda dos pacientes denervados contra os não denervados, não houve qualquer modificação. E, principalmente,
a queda da pressão sustentada e progressiva e sustentada. Só para mostrar para vocês que eu estava falando de radiofrequência, mas existe, não no Brasil, mas no mundo, a tecnologia com ultrassom, e que eles também têm um programa de estudo como a Medtronic, esse caso é o Radiance HTN, é da Paradise, o Paradise é o catéter, eles têm também um estudo que é muito semelhante, tem uma queda muito parecida. Eu não vou focar em tecnologia no momento, vou falar só de radiofrequência, que é o que nós temos no momento para a gente aqui. Com a evolução desses dois estudos, foi lançado esse ano no American College, no virtual, o Spiral-HTN OFF-MED pivotal, que nada mais do que um estudo aumentado do OFF-MED para poder ter um poder estatístico, e aproveitou-se aqueles pacientes do OFF-MED, aqueles 80, juntou mais 270, deu 311, por aí, pacientes 310, 311, e que foram com o mesmo desenho do OFF-MED, foram trabalhados a tentativa, os desfechos primários, a modificação na mapa e no consultório em 3 meses, e basicamente, em termos de procedimento que eu quero mostrar para vocês, de interessante, um total de 47 ablações, tanto em ramos quanto em artéria principal, e um tempo médio de 1 hora de procedimento. O resultado foi esse aí, que foi considerado um desfecho significativo do ponto de vista estatístico, uma queda, um delta, na verdade, de 4 milímetros de mercúrio em sistólica da MAPA, 3,1 na diastólica, em consultório 6,6 e 4,4. Lembre-se daquele slide que eu mostrei, se você tem uma redução de 10 milímetros de mercúrio, que é parecida com essa redução, você tem 27% de redução só em AVC, e a curva é basicamente igual dos outros dois que eu mostrei para vocês, com alteração dioturna, de redução na pressão na MAPA em 24 horas, principalmente nesse período aqui, que é o período onde tem maior risco cardiovascular. Então, basicamente, o resultado desse estudo demonstrou que foi um estudo com poder estatístico, demonstrando a redução significativa da pressão arterial pela denervação em 3 meses, né? Lembrando sempre que os pacientes são pacientes com hipertensão moderada e não mais aquela hipertensão resistente que se tratava no começo de todos os estudos iniciais. Que o benefício é independente da aderência, aquilo que eu mostrei para vocês desde o começo, é como se a gente estivesse tomando uma vacina antihipertensiva. O procedimento é seguro. Paralelamente a esses estudos randomizados, você tem um grande estudo, um grande registro, que é o registro, esse registro Global Simplicity Registry, com 2.600 pacientes, 196 centros, 45 países, com todos os subgrupos possíveis de pacientes, aí não fizeram qualquer tipo de exclusão, pacientes idosos com fibrilação atrial, com alto risco cardiovascular, diabéticos, hipertensão resistente, e ao final de 3 anos, isso é um resultado publicado esse ano no JACC, com queda de 16 milímetros de mercúrio na pressão no consultório, de 16 milímetros na sistólica, e na pressão de MAPA, 9 milímetros de mercúrio. Além do mais, além dessa queda sustentada e progressiva, vejo vocês, houve também um subgrupo, um subestudo deste registro, uma avaliação dos pacientes com disfunção renal. E esses pacientes não apresentavam piora nesse período. Os pacientes com clearance normal, eles tinham uma queda normal do clearance, como
quem tem hipertensão vai ter, e os pacientes com clearance baixo, eles não pioravam tanto também o seu clearance, né? Em relação à segurança, uma meta-análise no Eurointervention desse ano também, com 50 trials de denervação, 5.800 pacientes, apenas 0,41% de pacientes necessitaram de stent na artéria renal por dissecção, e apenas nesse estudo de 14 estudos clínicos, 0,20% apresentaram uma alteração, uma estenose significativa em média de 11 meses, mostrando a segurança desse paciente. Então, eu mostrei para vocês aqui estudos pioneiros que foram interessaram, que foram positivos. Você teve o HTN3, que foi negativo, que levou uma modificação em todo o desenho dos estudos, os estudos pioneiros também com um novo catéter, que sinalizaram positivamente, não eram positivos porque não tinham não foram desenhados para isso, e o primeiro realmente estudo positivo que demonstrou a viabilidade, que reforçou a viabilidade da denervação renal na hipertensão arterial, foi esse que eu apresentei para vocês agora, e o ONMED desse estudo, que é equivalente ao piloto Spire ONMED, está em curso e deve vir para o final do ano de 2021, atrapalhado, obviamente, pela pandemia. Outros estudos também, estudos de preferência do paciente e estudos apenas com denervação distal. Em relação às diretrizes, para falar, completando as evidências, antes do estudo do HTN3, nós tínhamos pela ESC, né, pela diretriz da ESC, a gente tinha a denervação renal como classe 1, nível de evidência C, estava tudo lá em cima. Como houve a queda, tivemos um rebaixamento, eu acho que talvez o Goiás esteja nisso aí, desculpa aí quem for Goiás, mas pode ser rebaixado também esse ano, assim como o Botafogo vai ser aqui do Rio. Desculpa a brincadeira, né? Vamos aqui, nas diretrizes da ESC, houve um rebaixamento para a classe 3B, no posicionamento brasileiro desse ano, que infelizmente não tivemos aí o professor Weimar, que participou, poderia conversar bastante com ele sobre isso. A denervação foi contemplada apenas para o tratamento de hipertensão arterial resistente não controlada em centros especializados em denervação. Porém, a diretriz brasileira que saiu esse mês, infelizmente, ela rebaixa totalmente o nosso procedimento, dizendo que não tem condição de ser feito apenas em pacientes experimental e em nível de pesquisa. Ou seja, a gente tem que melhorar muito, os estudos têm que continuar saindo para a gente poder ter um critério para poder apresentar aos nossos clínicos os resultados que nós já temos, mas que não aparecem, e nós vivemos num mundo baseado em evidência. Em relação à seleção do paciente, os critérios anatômicos, o melhor dos mundos é esse paciente aqui com artérias renais únicas e com uma anatomia boa. Se você tem artérias polares, se ela tem até 3 milímetros, você tem que tratar, independente de quantas sejam. Se você tem uma estenose, primeiro trata essa estenose, tenta isso aqui, 1 mês, 2 meses depois, você vai além do stent, trata isso aqui, se você mantiver ainda com hipertensão arterial grave. E aqui, por exemplo, um exemplo de fibrodisplasia, sai correndo disso aqui, porque isso aqui é dissecção na certa, você vai estourar a artéria do paciente. Outros casos com grande dificuldade, essa calcificação extrema, onde você não tem acesso ao ósseo, você não tem acesso à artéria renal. E esse caso é um caso que não é proibitivo, você acessa as renais através de um aneurisma, toma cuidado para não embolizar. Rim único é um caso de proibitivo? Não é proibitivo, porque nós vimos aquele trial
de segurança, aquela meta-análise mostrando como é seguro o procedimento. Então, se houver necessidade, trata o rim único e tenta não fazer qualquer grande estrago, né? Em relação aos critérios clínicos, basicamente, os pacientes com pressão sistólica isolada, eles responderam menos, eles não deixam de responder, respondem menos. Se você puder evitar, melhor. Os pacientes naquele, naquele grupo do Global Simplicity Registry, esse registro grande, aqueles que apresentavam pressão sistólica maior que 180, eles tiveram a maior queda de pressão. Mesmo naquele estudo negativo, o HTN3, no tercio de maior pressão arterial sistólica, também houve queda importante. Então, a gente, sabendo disso, a gente escolhe os pacientes com maior nível de pressão. Isso aqui é interessante, é uma pesquisa que houve na Alemanha, em 2018, 1.000 pacientes que escolheram, perguntaram, já tomavam remédio e precisariam de tomar um remédio a mais. Perguntaram se eles estariam dispostos a submeter a um procedimento que poderia baixar a pressão arterial deles. Quase 30% respondeu que aceitaria fazer um procedimento que deixaria eles com um remédio a menos. Isso aí foi antes desse pivotal de 2020. Você imagina se fizer essa pesquisa hoje, talvez sem ver, 70% diga que quer e 20%, 30% diga que não quer. Laboratório ajuda alguma coisa? Não ajuda em nada. Quando eu falei de norepinefrina, liberação, lá no começo, você não tem isso como um tratamento para os seus pacientes clínicos, você não vai fazer isso, isso é pesquisa. Você não tem nada que diga, a nível laboratorial, que houve um sucesso no procedimento. A imagem ajuda alguma coisa? Não ajuda em nada. Se você não estragar, tá bom. Isso aqui é o interior da artéria, visto por OCT. O que você tem, você nota aqui a sua esquerda, antes do procedimento e pós, você tem áreas de edema, e se você olhar pela OCT, você tem edema e trombinhos, por isso você deixa o paciente com aspirina durante 30 dias. Apenas isso, é empírico, não tem nenhum estudo mostrando que deve ser feito isso. O paciente já toma aspirina por ser coronariano melhor, se não toma, fica apenas 6 meses, 3 meses e pronto. Muito interessante é isso, esse slide mostrando como até nos grandes estudos, até 30% dos pacientes, eles são não respondedores, mostrando como a gente não sabe ainda escolher o paciente, a gente não tem um critério certo ou preciso para mostrar. Esse é um outro slide desse último grande trial, mostrando toda essa parte vermelha aqui, de pacientes que subiram a pressão nesse grande estudo com 311 pacientes, olha só, tanto em consultório quanto na mapa, mostrando o risco de você não saber selecionar o paciente, nós não sabemos até hoje, a verdade é essa, você poderia sacrificar o resultado de um trial. A gente podia não estar falando disso agora aqui, porque se tivesse um pouquinho mais de listas vermelhas aqui, a gente estaria, o procedimento estaria, a terapia estaria definitivamente anulada. Isso aí, mostrando no ponto de vista histológico para vocês, aqui eu estou com uma artéria renal e aqui seria toda a parede da artéria renal. Isso é praticamente uma constelação, onde eu tenho tecidos que são condutores, como músculo e gânglio, e tecido e estruturas que são, vamos dizer assim, sugadores de energia, como veia. Se eu tenho aqui, se eu coloco o meu catéter dentro da artéria, nesse ponto, ao lado de uma veia, quando eu libero energia, a veia vai sugar toda a energia. Se eu coloco o catéter fora do lado da veia, perto do músculo ou um gânglio, a energia vai se dissipar e aí eu vou poder queimar bastante nervo. Como mostrei para vocês, quanto mais longe, mais perto, os nervos estão mais próximos à luz, então o nosso modelo de denervação é esse aqui, indo o mais longe possível até onde você tem 3 milímetros de diâmetro, respeitando o parênquima, porque senão você vai causar dano tecidual, e
o máximo de denervação possível, o básico que você puder, respeitando o parênquima, e, enfim. Indicações futuras, eu questiono já presentes, porque esse aí é um consenso da Sociedade de Hipertensão de Taiwan, onde eles estão, e eu digo mais avançados no mundo, porque eles criaram esse algoritmo aqui, RDN-I2 e RDN Renal Denervation I2, onde eles tratam os pacientes com hipertensão resistente, os pacientes com lesão de órgão-alvo, os pacientes não aderentes, os intolerantes e até os pacientes com causa secundária, ou seja, eles estão, é o liberou geral, né? Não é o que nós temos aqui, não é o que nós temos, não, que existe na Europa, mas eles estão avançados, vamos dizer assim, e eles terminam com essa frase aqui, né, que a denervação simpática renal não deveria ser vista apenas como uma estratégia de tratamento de hipertensão só para esses portadores de hipertensão resistente e sim para os demais pacientes hipertensos de difícil controle. E aí sim vai o título dessa palestra. Esse slide eu não vou falar de algoritmo para vocês, apenas mostrar para vocês da Sociedade de Hipertensão Italiana que eles elegem centros de denervação. Então, é isso que eu acho muito interessante de ser feito no nosso país. Você e vocês do ENCORE estão saindo na frente, e o que eu puder ajudar vocês nisso vai ser um prazer. Vocês se tornarem um centro de denervação renal, vocês difundirem a ideia para os colegas clínicos e centralizarem os pacientes com hipertensão de difícil controle, fazerem toda a seleção do paciente. Isso eu tenho um modelo e eu posso enviar para vocês como fazer isso e se tornarem o centro de denervação da região. Isso é bacana porque eu vou mostrar isso para vocês praticamente no último slide, que isso tem uma importância muito grande daqui para frente, né, em termos de captar paciente. Isso é um caso. Eu vou mostrar 2 casos para vocês. Esse é um caso que eu fiz tem 1 mês e meio atrás, um resultado inicial, uma paciente de 42 anos, com um índice de massa corporal 35, uma obesa 1, tipo 1, com uma hipertensão há 15 anos, é importante aqui, 2 AVCs prévios, sem sequelas, pressão de admissão aqui 25/13, um eletro com um HVE e um strain, o eco com uma função normal, uma hipertrofia concêntrica importante, com 324 gramas de massa, 180 gramas por metro quadrado, um ultrassom de artérias renais normal, uma bioquímica normal. A mapa dela, apesar de um pouquinho prejudicada, você vê que uma mapa bastante alterada, de 150/104 nas 24 horas, e o MRPA, um mar vermelho aqui com 219/117, com uma média que seria normal de 135/85. Ela fazia uso de 7 antihipertensivos de classe diferente, 21 comprimidos por dia. Um dia antes da denervação, está ela deitadinha, bonitinha, apesar de tudo, 218/125. Foi tratada aqui embaixo com 59 pontos de denervação efetiva, um tempo de sala de 2 horas, foi aumentado porque era tutorial, tinham 4 médicos fazendo o procedimento, eu estava mostrando para eles, e 150 ml de contraste. No dia seguinte ela tinha 143/80, acreditem que isso não é a verdade, isso é a verdade para um paciente internado. No dia seguinte, ela saiu com 5 classes de antihipertensivos, 7 comprimidos por dia. Isso após 25 dias, isso já é mais a verdade. De 219/117, ela foi para 198/123, ainda alto, mas uma queda importante, que com em torno de 20 milímetros de redução de pressão, ela naquele quadro que eu mostrei para vocês, em termos de AVC, só aí ela tem menos 50%. Eu quero perguntar para vocês se eu estou sendo ouvido, está tudo bem, posso continuar?
Pode continuar, tá ótimo, Valério. Obrigado. Então, desculpa estar jogando tantas coisas assim para vocês. Já esse paciente é um paciente com um paciente também jovem, 48 anos, engenheiro, um paciente que foi com hipertensão arterial resistente, ele é aderente ao tratamento clínico, 7 antihipertensivos, doses máximas toleradas, excluídas todas as causas de hipertensão secundária, foi internado em novembro de 2017 para tratamento da pressão sem sucesso. Aqui está a pressão de consultório e mapa em milímetros de mercúrio, né? Níveis absurdos, né? A mapa, olha só a mapa dele, 193 por 127, internado para denervação. O que a gente usa? Uma sedação, analgesia. Basicamente, eu gosto de fazer o Precedex com fentanil, deixo o paciente acordado, mas ele num nível, assim, como eu gosto de dizer, de 2 doses de uísque, ele está tranquilão, porque o procedimento gera dor, uma dor visceral nas costas, e é uma dor, e ele pode se mexer. Se mexe, você pode perder o contato do eletrodo com a parede da artéria e aí te prejudica. A gente faz pela via femoral, um procedimento com o introdutor 6F, e eu particularmente gosto de usar o catéter de RDC, o Renal Double Curve, 6F, e praticamente 95% dos procedimentos eu faço com ele. Você vê que nesse paciente a angiografia era praticamente normal, vai se posicionando o spiral através da guia 014 em todos os ramos possíveis. Na artéria renal esquerda foram 11 disparos simultâneos com 25 pontos tratados, na direita 16 simultâneos com 34 pontos tratados, um total de 59 pontos tratados, 1 hora e 27 minutos. Vai para a unidade cardiointensiva, fica 24 horas, esse paciente evoluiu assintomático, alta hospitalar, e em 6 meses ele tinha uma queda já da pressão arterial importante na mapa, e essa evolução em 6 meses, em 18 meses, desculpe. Em 18 meses ele teve uma queda da pressão arterial na mapa de 39 milímetros de mercúrio e da diastólica de 14 milímetros de mercúrio. De medicamento de 7 classes, ele passou para 4 classes. Este é um trabalho, esse paciente é um case report que nós submetemos ao nossa revista do Arquivos, e já foi aceito para publicação e deve sair talvez no próximo número. Então, basicamente, esses 2 pacientes, e é o que eu tenho para transmitir para você em termos de seleção, os pacientes eles devem ser jovens, a hipertensão primária combinada, extremamente elevada, tanto sistólica quanto diastólica, de preferência os pacientes refratários, no caso, os 2 tinham 7 medicamentos. Refratário é aquele que usa mais do que 4 na classificação do nosso posicionamento brasileiro de hipertensão resistente, mais do que 4 medicamentos, incluindo um diurético, e que você tem a pressão na mapa acima de 14/7. Nesse caso, a primeira paciente tinha lesão de órgão-alvo, 2 AVCs prévios, os 2 pacientes com HVE, e de preferência os pacientes com função renal preservada, mas a gente já viu que não atrapalha se tiver um paciente com clearance abaixo de 60. Então, basicamente, dentro disso aí, que paciente vocês escolheriam para fazer a denervação? Esse paciente hipertenso jovem, hiperadrenético, é o paciente ideal. Esse paciente também obeso, metabólico, também é um paciente bom. E esse paciente idoso, ele não é proibitivo você escolher, mas você sabe que ele vai ter uma resposta menor, porque você tem menos tônus adrenérgico nele e muito mais aterosclerose, mas ele não deixa de responder também. Nós não sabemos ainda quem irá responder, então você trate todas as causas possíveis de hipertensão arterial secundária, a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono é interessante porque ela tem uma relação direta com a hipertensão resistente. Quanto mais episódios de apneia você tiver, mais hipertensão você vai ter, então trate. Você tem que evitar
paciente muito idoso, que vem com um pacote, né? Esses pacientes vêm com uma hipertensão sistólica isolada, uma disfunção renal e anatomia inadequada, e você deve selecionar os pacientes jovens, novamente falando, com hipertensão combinada severa elevada, função renal preservada, intolerância medicamentosa e opção do paciente. A gente ainda vai ter isso no futuro, dependendo dos trabalhos que saiam e aceitação das diretrizes. A mensagem que eu tenho para casa é que a denervação simpática renal funciona e é segura. Esse estudo do Spiral Off-Med pivotal, o último que eu mostrei para vocês, é o primeiro positivo, significativamente, estatisticamente falando, né, e que pode levar à terapia novamente as diretrizes. Né? Outros estudos estão chegando, você deve selecionar bem seu paciente, isso leva em torno de 2 meses. Lembre-se que isso trata de uma terapia adjunta, fale para o seu clínico que ele não vai deixar de tomar remédio, não pode deixar de tomar remédio. A queda, apesar de tudo, da pressão é uma queda que é um pouco além de marginal, mas ela vai ser junta com a medicação e os pacientes vão ter um benefício muito grande, porque eles vão ter uma medicação que independe vai ter uma medicação, uma terapia que depende da aderência. Você tem que denervar muito isso para os colegas intervencionistas, boa sorte, nunca é demais. Esse slide basicamente para os intervencionistas, mostrando a evolução do mercado da denervação na Alemanha, que é o país que mais trata, mais pratica essa terapia. Em 2026, você vai ter um crescimento exponencial de agora até lá, com um mercado com um crescimento acumulado, uma taxa de crescimento anual acumulada de 43%, um mercado que hoje é avaliado em 117 milhões de dólares, vai para $1 bilhão em 2026, ou seja, daqui a 6 anos. Isso sem contar com as alterações possíveis que venham nas diretrizes. Inclusive, a ESC, olha só, com 3C, eles têm esse crescimento todo na Alemanha. E aqui não vai ser diferente para o futuro. O que eu tenho para mostrar para vocês no final, principalmente para os hemodinamicistas, é que você tem que tirar o chip do infarto agudo e botar um chip da denervação, ou seja, você tem que sair de um procedimento que você faz com muita rapidez para um procedimento que você vai fazer com muita calma, muita tranquilidade, atingir todos os pontos possíveis. Quanto mais nervo você queimar, mais você vai ter redução na pressão arterial do seu paciente a longo prazo. Eu tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado. Excelente, Valério. Muito obrigado a você. Espetacular seus slides, os dados que você mostrou. Vou abrir aqui para quem tiver alguma dúvida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Doutor Valério. Ô Maurício, prazer te ver aí. Rapaz, que bom te ver. Sempre um deleite te ouvir, viu? Slides maravilhosos. Eu estava aqui, a cada pergunta que eu ia elaborando, no slide seguinte você respondia. Então, sobrou pouca coisa para te perguntar. Valério, que dica que você daria para a gente que pretende começar o projeto, assim, começar a fazer, conversar com o clínico, selecionar 2, 3 casos? Claro, uma das coisas que eu quero é ir até você aí para fazer um ou 2 ou 3 casos com alguém do nosso time, mas para a gente efetivamente ter isso como uma meta para 2021, a gente começar a fazer algum caso. Maurício, olha só. Primeiro, eu estou no meu hospital, eu estou com processo de compra de material e eu acredito que eu vou conseguir. Eu certamente vou fazer, vou ter muitos casos para fazer e vai ser um prazer recebê-los aqui a qualquer momento, né? Eu vou deixar vocês informados. E para mim ir aí também vai ser um prazer maior ainda, porque eu não conheço Goiânia e eu sei que vocês têm uns peixes muito bom aí e vai ser muito legal ir aí também para fazer um caso com vocês, um caso ou dois. Fica à vontade, estou à disposição. Medtronic me leva quando for, ok?
Em relação à seleção, eu volto a falar com vocês. Basicamente, como a gente, na verdade, não sabe muito bem onde está mexendo, mostrei para vocês aqueles slides dos trials, que você tem uma parte enorme de pacientes, uma quantidade enorme de pacientes não respondedores, que poderiam até ser um perigo, entre aspas, para a evolução de um trial, e ele negativar. Se ele tivesse, por exemplo, 30 pacientes mais não respondedores, ele seria um fracasso, e tudo está sendo trabalhado muito lentamente, desde 2014. São 6 anos aí de trabalho duro e lento. A gente tem que ter um critério muito grande de seleção, e eu acho que tem que selecionar os pacientes jovens. Jovem significa o quê? Abaixo de 65 anos, pelos critérios de inclusão dos trials. Pacientes com hipertensão sistólica isolada, quanto maior, melhor. Quanto mais alta, mais eles vão responder. Se você for falar desses 2 critérios, basicamente são esses. Tá? E excluir hipertensão secundária ao máximo. Ao máximo. Né? Esse paciente, eu acho que o trabalho tem que ser feito tanto com o cardiologista e principalmente com o nefrologista. Porque os nefrologistas, eles trabalham com pacientes muito mais hipertensos, mais graves, que os cardiologistas. A gente já viu que não há grande alteração no clearance da creatinina em 3 anos pelo GSR. A gente tem tranquilidade de trabalhar queimando ao máximo, e o paciente tem segurança em relação à evolução da disfunção renal. Então, basicamente, cardiologista e nefrologista, pensar muito no nefrologista e conversar com os colegas mais próximos, que eu posso dizer uma coisa para você. Eu sou clínico ainda, eu tenho consultório, e eu sei que tem paciente que você chega assim, que você vê na agenda, diz assim, e coça a cabeça, né? Você olha para ele assim, ixi, caramba, lá vem ele lá de novo, o que eu vou fazer? Eu vou trocar 6 por meia dúzia. Então, eu já tenho toda aquela prescrição básica, com os 3, o trio de ouro, no hipertenso grave, o BRA ou o IECA, o bloqueador do canal de cálcio e um diurético, você adiciona ainda a espironolactona, está com esses 4. Aí você começa a chutar. Vai a clonidina, vai a hidralazina, vai a metildopa, vai você vai até, sei lá, a reza, né? E você não consegue baixar a pressão desses pacientes. Isso já é um critério. Todo mundo, eu garanto a você, é uma pena que o professor Weimar não esteja nessa discussão, porque ele ia poder realmente adicionar muito mais do que eu adicionei no começo. Mas todo mundo tem um paciente que você coça a cabeça e diz assim, e lá vem ele de novo. Então, esse paciente do e lá vem ele de novo, o que eu vou fazer com ele? É o melhor paciente para a gente começar. Não sei se eu respondi a sua pergunta, eu falo muito, hein? O Valério, bom, realmente a gente viu bastante aí sobre o paciente hipertenso. E a última vez que a gente conversou, nós falamos muito, parecia promissor, o paciente essa mesma denervação no paciente com insuficiência cardíaca. Isso evoluiu? Olha só, isso parece combinação, né? Como é uma combinação. Esse paciente da insuficiência cardíaca, a insuficiência cardíaca continua assim muito por alto. Eu tenho uns dados aqui, isso não está combinado, hein, gente? Olha só, quem estiver ouvindo, não está combinado. Eu vou novamente compartilhar minha tela com vocês e mostrar alguns dados, porque, na verdade, o que o Maurício está falando, a aplicação da denervação tem aplicação em todas as patologias que você tem um tônus adrenérgico aumentado. Então, você tem isso no paciente com intolerância à glicose, com melhoria assim de todos os parâmetros da... Vamos lançar slides assim, que não vou explicar demais, não.
síndrome da apneia obstrutiva do sono, isso é um trabalho brasileiro. Você, na verdade, na síndrome da apneia obstrutiva do sono, você tem engurgitamento da orofaringe, da orolaringe, e esse engurgitamento tem causa simpática. Então, você deita e você tem a queda da sua língua com a laringe, a orofaringe engurgitada, você tem a apneia obstrutiva. Se você tem essa correlação dos episódios de apneia com hipertensão resistente, qual é o ovo, qual é a galinha? Você tratando um, você pode melhorar o outro. Você, em relação à insuficiência cardíaca, você tem esse trabalho aqui do Shen, que ele tratou 30 pacientes com insuficiência cardíaca, e você teve melhoria ao final da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, melhoria da classe funcional, melhoria do... E essa melhoria do paciente com insuficiência cardíaca independe da pressão arterial? Independe da pressão arterial. Ah. Independe da pressão arterial. Né? É um tratamento específico da IC mesmo, não vai ser secundária à hipertensão, obrigatoriamente. E esse trabalho aqui interessante do Rodolfo Steichel, do Dante, onde você tem nos pacientes com tempestade elétrica pós-desfibrilador, aqui você, com um paciente com tempestade elétrica, um mês depois da denervação renal e 6 meses depois, praticamente, você não tem mais tempestade elétrica. Tudo isso aí tem tônus adrenérgico no meio. E esse, basicamente, praticamente é o último slide que eu tenho que mostrar para vocês, um paciente de fibrilação atrial. Quando você tem apenas a ablação das veias pulmonares, você tem um resultado, você tem uma queda expressiva dos episódios de fibrilação quando você tem a queima quando você tem a ablação das veias pulmonares junto com a denervação renal, mostrando para vocês que tem um tônus adrenérgico misturado em todas essas patologias aí. Então, Maurício, a denervação renal, você tem essa possibilidade de usar em outras patologias, mas hoje em dia o que a gente tem que focar é na hipertensão arterial mesmo, e hoje em dia eu procuro os pacientes refratários, aqueles com mais de 4 medicamentos de classes diferentes e que a pressão na mapa esteja acima de 140/90. Temos que focar nisso porque nós não temos... Esses outros estudos são estudos com um número pequeno de pacientes. Não dá para você dizer que está estabelecido. Hoje em dia não está estabelecido pelas diretrizes nem para a hipertensão, então você não vai jogar para esses outros pacientes. Né? Basicamente, a insuficiência cardíaca é um ponto. Eu tenho interesse, eu estou desenhando um estudo para fazer com esse material que eu recebi, com esses dispositivos que eu recebi lá no Hospital dos Servidores, mas eu não vou deixar de continuar pensando na hipertensão primeiro. Não sei se eu respondi a você. Excelente. Eu também não posso deixar de te perguntar o que, em geral, custa um paciente hoje esse procedimento? Uma boa pergunta. Eu vou deixar você com a questão comercial, com a própria Medtronic, mas eu posso dizer só para você que, em termos de... eu fiz que eu não tenho isso aqui... se eu soubesse essa pergunta, como não foi combinada mesmo, eu fiz um protocolo para a Petrobras mostrando quanto que valia você ter um paciente, porque aqui no Rio de Janeiro você tem as plataformas de petróleo e o paciente às vezes está a 200 quilômetros da costa. Né? Quanto que custa você tratar um AVC, né? Por ano, e o resto da vida para um plano de saúde? Quando eu mostrei isso para a Petrobras, eles consideraram já o tratamento de forma imediata para os pacientes hipertensos graves embarcados em plataforma, ou seja, um helicóptero para sair, por exemplo, de Macaé, que é o litoral mais próximo da plataforma, para buscar um paciente vai custar no mínimo R$60 mil. Um AVC por ano já vai isso.
no mínimo. Então, o catéter, eu não sei exatamente quanto custa, eu não estou ligado a essa parte. Todos o que eu fiz agora, até hoje ou foram judicializados, porque eles não têm, nós não estamos no rol da ANS, ainda a terapia não está no rol da ANS. O catéter, obviamente, tem Anvisa porque se usa no Brasil, mas não está no rol da ANS, é a mesma lenha da TAV, né, por enquanto. A gente está judicializando a TAV, a gente está judicializando a denervação. Então, é selecionar muito bem para poder judicializar e não vender para a família ou para o médico assistente que você vai ter sucesso em todos os pacientes, porque você não vai ter sucesso em todos os pacientes. Os pacientes têm uma parte, em torno de 20% a 25%, que não são respondedores, apesar disso tudo que a gente falou em termos de seleção. Excelente, Aurélio. Maravilhoso. Bom te ver. Valério, uma pergunta aí. Bom, com essa diretriz nossa, praticamente contraindicando o procedimento, né? Como que você consegue sustentar a indicação? Como é que você faz para, até de forma judicial, ganhar esse pleito aí? Bom, eu uso basicamente o resultado dos registros e dos estudos piloto e desse último estudo off-med, que foi positivo. Mostro que existe uma redução na pressão arterial na maioria dos pacientes e mostro quanto que custa o tratamento de um AVC, por exemplo, como eu falei para vocês, né? E, basicamente, o que eu uso é esse paciente que eu coço a cabeça e que todo mundo tem no seu consultório, na sala de espera. Quando você passa por ele, se você chega um pouquinho depois, passou para aquele monte de paciente que está lá esperando, você diz assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com aquele lá? Então, eu transformo isso em texto e coloco. Eu também tenho o meu pedido, o modelo de pedido pronto, que raramente é recusado, e eu mando isso depois para vocês, para ser a prática de vocês. Pode mandar, a favor. Todo esse material aí, eu acho que vai ajudar a gente a impulsionar esse tipo de procedimento. O que realmente eu considero é que vocês têm que selecionar muito bem o paciente, excluir a hipertensão secundária, excluir, pedir a polissonografia, porque a apneia do sono ela é importante e atrapalha muito. Feocromocitoma, tem muito feocromocitoma solto por aí. Hiperaldosteronismo primário, você tem 5% de hiperaldosteronismo primário nos pacientes hipertensos que não são avaliados normalmente. Coarctação da aorta, tem que pegar o pulso lá embaixo, a gente fazer um raio-x da aorta, coisas básicas, coisas simples, entendeu? Que não são vistas normalmente pelos pacientes, pelos clínicos. Por isso que eu digo que um centro de referência da denervação é um centro de excelência e vocês vão ganhar com isso. Eu estou elaborando isso para fazer no Rio de Janeiro, aqui é muito mais complicado, eu acho que aí é mais fácil, vocês têm o clínico de referência de vocês, mas os clínicos não vão ver tudo. Eu vejo isso, recebo e vejo o quanto que passa. Gente, é o seguinte, olha só, eu estou falando de clínicos bons e eu estou falando de como eu mudei também depois de estudar isso tudo. De o que eu referenciava, me achando uma pessoa competente nesse campo e que absolutamente não era, quanto faltava eu ver. Por isso que você tem que ter um centro de referência onde você vai ter clínicos ligados à hipertensão de difícil controle, hipertensão grave, hipertensão resistente, refratária, qual seja o nome. E, a partir daí, vocês, intervencionistas, começarem a tratar, e eu tenho certeza que esse é o futuro, e eu digo mais ainda para vocês, o budget, hoje em dia, da Medtronic, da denervação renal, é o maior budget no planeta. Ele é maior do que o budget para TAV e para válvula. Saibam disso. Então, entrem de cabeça nisso aí.
porque isso aí é o futuro. Nós estamos em 2020, lembra aquela projeção que eu fiz para a Alemanha? Não vai ser diferente daqui. Me ajudem a tratar, que eu não vou conseguir tratar esse povo sozinho, não, pô. Excelente. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Perguntinha rápida. Você viu o caso de hipotensão postural após o tratamento? Olha, o caso de hipotensão postural, ele existe. Eu tenho um paciente que eu fiz com o primeiro catéter, o catéter flex, aquele mais difícil, há 5 anos atrás. Eu não trouxe aqui o paciente, é um paciente que tinha 300 por 150 de pressão de consultório. 300 por 150. Tomando, ele tinha uma caixinha aderente para burro, uma caixinha mostrando todos os remédios que ele tomava. Esse paciente, ele me voltou mês passado. É um paciente que eu atendo lá nos servidores, e ele estava com 120 por 80, e eu baixando o medicamento dele, e ele tendo hipotensão postural, mostrando o seguinte, olha só, mesmo com o catéter anterior, esse catéter não era para entrar em ramo, mas ele tinha artérias tão grandes, e eu entrei em ramo com o catéter com flex, não era nem para fazer isso, mas eu abusei, e ele estava com hipotensão postural, olha, diminuindo medicação. E eu pedindo para ele parar de cair a pressão, porque eu não ia saber o que fazer, eu ia ter que dar sal para ele depois, porque o que eu vou fazer agora contigo? Não baixa mais não, por favor. Então, é pontual, é um caso anedótico, enfim, todo mundo tem isso aí. A gente vai ver muito isso acontecer com o evoluir dos pacientes. Aquela paciente que eu mostrei com 1 mês caindo aquilo tudo, é uma paciente que não é a realidade para 1 mês. A realidade é aquele paciente que eu mostrei com 18 meses, com uma queda progressiva sustentada, é a queda do Global Symplicity Registry de 16 na sistólica e 9 na MAPA em 3 anos. Eu não quero mais do que isso, porque isso vai caindo progressivo, sustentado e progressivamente. Então, a hipotensão postural vai haver quando você também não conjugar a redução do número da classe de número de antihipertensivos e a dose, porque todos os estudos, todos os registros, eles mostram a redução da pressão, mas não mostram a redução do uso do medicamento, da quantidade de classes e dose. Eu desenhei um registro e eu espero que vocês participem deles e devo publicar no Arquivos o racional do registro para estudo em até 2 anos, que é o máximo que a gente vai conseguir, porque isso vai consumir uma energia terrível, incluindo aí classe de medicamento e dose. E isso vai ser uma contribuição original na literatura que a gente pode dar. Uau. Bom, então acho que a gente encerra aqui, até para não te atrasar, Valério. O bate-papo está muito bom, mas se a gente não puder não parar aqui, a gente não consegue trabalhar, né? Te agradecer demais pela disponibilidade, pela apresentação belíssima. Com a sua aula, a gente encerra mais de 30 palestras que tivemos esse ano, brilhantemente a sua fala. E mais tarde eu coloco o link e te envio também o link dessa aula, que é espetacular, tá bom? Muito obrigado, um ótimo Natal para você, um feliz ano novo, uma ótima semana aí para todos. Obrigado para vocês também, eu agradeço essa oportunidade, para mim é um prazer enorme falar sobre isso, eu posso continuar falando ainda, mas me calem mesmo e me mandem trabalhar, que eu tenho coisa me esperando, e vocês também, e assim que puder, uma oportunidade de conhecê-los pessoalmente e trabalhar com vocês, e vocês serão muito bem-vindos aqui no meu serviço, ok? Um grande abraço, um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo. Infelizmente, vamos ficar em casa o máximo possível até a vacina e vamos ver se essa porcaria acaba o mais rápido possível para a gente poder ter uma vida mais normal, né? Fiquem Obrigadão, Valério. Obrigado, um abraço. Um grande abraço. Prazer te ver. Obrigado.